Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Mais uma vez nós nos alegramos de estar na casa do nosso Pai, para glorificarmos e exaltá-los. E hoje, um dia especial, dia de Santa Ceia, nós louvamos a Deus pelo seu grande amor para com as nossas vidas. No livro de João, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós louvamos ao Senhor porque nós somos filhos de Deus, nós o aceitamos como nosso Salvador, amém? Então vamos dar a Ele nessa manhã o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito para com as nossas vidas, amém? Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração para nós darmos início ao nosso culto nesta manhã, aleluias. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de mais uma vez estar na tua casa para louvar, agradecer o teu nome, ó Deus, pelo teu grande amor para com as nossas vidas. Nós queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia é infinita sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer pelo privilégio de sermos chamados teus filhos, ó Pai. Muito obrigada. Receba a nossa adoração, a nossa gratidão nesta manhã, quando iremos louvar e bendizer o teu nome, que o Senhor receba, porque é do fundo do nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, ser conosco, fala conosco nessa manhã, enche os nossos corações da tua graça, do teu poder, renova as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, nós vamos então louvar o Senhor Jesus. Aqueles que puderem, permaneçam em pé. Amém? Aleluias. Diga assim: eu sou um filho de Deus. Amém? Vamos lá. Eu sou um filho de Deus. Mais uma vez. Eu sou um filho de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se você não sabe este hino, glorifique ao Senhor por ser filho de Deus. Amém. Com a melodia Ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo
Eu sou filho de Deus. Levante suas mãos, irmãos. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Diga de novo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluias. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, irmãos. Privilégio grande ser filho de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar outro hino que diz assim: bem mais que tudo, por amor. Foi por amor que nós estamos aqui nesta manhã. Amém? Pelo grande amor de Deus, que mandou seu Filho unigênito na cruz do Calvário. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cante com seu coração em gratidão a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Aleluias. Obrigada, Senhor, pelo teu grande amor para com as nossas vidas. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu
machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo teu grande amor para com as nossas vidas. O teu amor é incomparável para conosco, Senhor. E nessa manhã nós nos alegramos na tua presença, nos humilhamos na tua presença, Senhor, porque tu és grande, tu és maravilhoso, Pai amoroso. Fica conosco, fala conosco, Pai. O Senhor já tem tocado nos nossos corações através dos louvores. Continue falando conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Aleluias, glória a Deus. A paz do Senhor, queridos, amém? Aleluias. Bom dia para todos que estão nos ouvindo em suas casas, em seus lares, pelas redes sociais. É uma alegria, mais uma vez nesta manhã, nós podermos adorar ao Senhor, amém? Uma ocasião muito oportuna para a igreja, algo muito gostoso, que é nós lembrarmos do sacrifício de Jesus. Na verdade, o culto de ceia, ele é um memorial, mas ele é um memorial não apenas em função da morte de Jesus, mas ele é um memorial que alcança, na verdade, muito mais do que a sua morte, né? Quando nós estamos ceando, é uma oportunidade para nós lembrarmos toda a obra de Cristo, desde o projeto maior, que seria a sua vinda, a sua encarnação, assumindo a forma de homem, até os seus ensinamentos, todos os seus ensinamentos, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão. E por que não dizer que é um momento também oportuno para nós lembrarmos e trazer vivo na nossa memória a esperança da volta de Jesus. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E é isso exatamente que nós queremos meditar com os irmãos nesta manhã. Culto de ceia, mas nós queremos trazer à memória exatamente a segunda volta de Jesus. Amém? Isso é muito bom. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Antes de nós discorrermos aqui o texto, eu quero passar para os irmãos a seguinte informação. Nesse momento de pandemia em que nós estamos tendo 2 cultos presenciais, alusivos à ceia do Senhor, é um momento muito singular. Não é costume da igreja realizarmos 2 cultos de ceia mensal. E principalmente 2 cultos de ceia no mesmo dia. Mas nós estamos tendo isso devido às circunstâncias. E eu quero dizer para os irmãos que toda a igreja, ela está possibilitada e aberta para participar desses 2 cultos. Embora nós tenhamos este culto agora cedo pela manhã, com a presença desse grupo aqui, amém? Mas nada impede que também, se você assim sentir movido pelo Espírito de Deus, amém? Se sentir bem, achar que deve, achar que Deus quer isso, que vai ser bom, você pode estar conosco e também participar do culto da noite, amém? Eu quero lembrar os irmãos que nós temos um privilégio muito grande. Nós sabemos que tomamos conhecimento que em Anápolis, né, na cidade de Anápolis, existe igrejas que não ainda estão fazendo culto presenciais. Respeito a postura, né, dos seus líderes, mas não concordo. Embora esteja aí pela rede social, quero deixar aqui a minha. Inclusive,
Eu, conversando com uma irmã, né, ela falou isso para mim, ela falou assim para mim, aí eu vou ver se o esposo aceita, nós vamos estar lá hoje à noite. Existem igrejas que eles estão proibindo as pessoas maiores de 65 anos de ir à igreja, tanto a igreja evangélica quanto a igreja católica. Tem uma pessoa lá na porta e você chegou lá mais de 65 anos, você não pode entrar na igreja. Eu também não concordo. Eu acho que nós temos que respeitar, ter liberdade. Nós temos todas as orientações, estamos cumprindo, né, as normas, e as pessoas são livres. Eu acho que nós não tem nenhum problema nisso, mas eu quero ressaltar aqui, né, e nós temos a bênção de Deus para fazer isso. Amém? Então, Deus tem realmente nos abençoado. Amém? O Senhor tem nos abençoado. Graças a Deus, nosso povo é um povo que tem recebido a bênção de Deus. Deus tem estado conosco, nos guardado. Amém? E tem sido uma bênção, este mal vai passar. E logo, logo nós vamos estar com um número bem grande. Eu quero aqui dizer para você, nesta manhã, que você é um bem-aventurado por estar aqui. Amém? Você é um feliz, bem-aventurado. E Deus com certeza vai estar abençoando a sua vida e você que está na sua casa também. Estou feliz de ver a irmã Helena aqui, nós tivemos com ela essa semana, né? Esposa do irmão falecido Alcides, amém? Muito bom, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por isso. Vamos meditar na palavra, queridos. Nós vamos ler um texto que é o versículo 14 de Mateus, amém? Você pode continuar sentado, este verso vai estar passando aqui na nossa projeção e vai estar chegando até em casa para os irmãos. Nós vamos ler apenas o versículo 14, que é o versículo-chave daquilo que Deus colocou no nosso coração para que nós transmitíssemos para a igreja e também para que nós levássemos até as pessoas que estão nas suas casas, amém? Então é o versículo 14. Mas se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 24, nós vamos fazer um sermão expositivo dentro desse texto 24, daquilo que Deus tem mostrado para nós dentro do texto, amém? E nós vamos então, você pode acompanhar conosco. Vamos ler o versículo 14, não vou ler todo o texto, que nós vamos estar lendo o texto durante o sermão, mas o versículo-chave nosso é o 14, amém? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Deixa eu repetir mais uma vez. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça e nós vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que o Senhor possa falar comigo, que estou aqui conosco, mas que o Senhor possa falar também com aquelas pessoas que estão nos ouvindo em suas casas, em seus lares. Amém? Vamos orar? Eu quero pedir ao presbítero Maurício fazer esta oração para nós. Amém? No nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, uma das melhores coisas que podemos guardar nos nossos corações são as promessas de Deus. As promessas de Deus, ela deve estar escrita na tábua dos nossos corações de tal maneira que nós nunca venhamos nos esquecer dela. Amém? Porque ela é um refrigério para a nossa alma. As promessas de Deus, elas são um lenitivo para a nossa caminhada nesta vida. Bem, elas nos fortalecem nos momentos difíceis. Ela traz força para nós quando nós estamos com muito poucas forças. Bem, ela nos entusiasma na caminhada, a avançar, a lutar, a pelejar. Amém? E a maior e mais esperada promessa de Deus para a igreja
é a segunda vinda de Cristo. Nós temos muitas promessas, promessas individuais, promessas singulares, que é para mim e para você. Muitas vezes as promessas que nós temos para as nossas vidas, algumas que as tenho para mim não são as mesmas que você tem para você, mas existe uma promessa universal para a igreja, que é a segunda vinda de Cristo. Amém? E ela deve estar gravada nos nossos corações. A volta de Jesus será o maior acontecimento que abalará toda a terra. Toda a terra, todas as nações, todos os continentes, receberá a notícia que Jesus veio para buscar a sua igreja. Bem? O mundo inteiro tomará conhecimento dessa notícia. Em nossos dias, desde o final do ano de 2019, queridos, o mundo inteiro tem sido sacudido pela notícia da pandemia da Covid-19. Todo mundo tem sido sacudido. Porém, a volta de Jesus será o maior acontecimento que vai abalar a terra. Sem dúvida nenhuma. Os acontecimentos envolvidos à segunda vinda de Cristo, eles foram anunciados, pré-anunciados, pelo próprio Jesus em seus dias aqui na terra. Quando ele estava prestes a morrer, a ser morto, ser crucificado, ele anunciou e falou sobre a sua segunda vinda. Em particular, nos evangelhos, nós podemos encontrar isso. E no evangelho de Mateus, mais propriamente dito, os relatos da segunda vinda de Jesus estão no capítulo 24 e no capítulo 25. Ali tem toda um apanhado, de uma forma geral, acerca da vinda de Jesus. E ali nós somos alertados sobre vigilância, nós somos alertados sobre a preparação, sobre estar prontos, sobre estar preparado. Amém? E então está no capítulo 24 e no capítulo 25. No capítulo 24, o texto, o escritor nos traz a seguinte informação, que quando Jesus sai do templo, ele vai para o Monte das Oliveiras, e lá no Monte das Oliveiras, porque Jesus já havia falado sobre a sua segunda vinda, já havia pré-anunciado no templo que ele iria voltar. Lá no Monte das Oliveiras, ele é interrogado pelos seus discípulos com a seguinte expressão, Mateus, capítulo 24, versículo de número 3. Preste atenção no versículo, na parte B do versículo. Amém? Ou todo o versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Observem que lá no Monte das Oliveiras, os discípulos, quero chamar a sua atenção, eles perguntam para Jesus, dize-nos, quando sucederá essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? Ou seja, os discípulos pedem um sinal. E isso era muito propício, era muito comum na época de Jesus, essa questão de sinal. O povo judeu, eles viviam muito em função disso, do sinal. O próprio Jesus, nos seus ensinos, ele argumenta, né, que quando nós vemos as frutas, está se aproximando o verão e coisa assim, não é verdade? Ele nos ensina que nós devemos discernir o tempo, ou seja, nós devemos discernir e acompanhar e entender os acontecimentos. É assim que nós vivemos, não é verdade? Não é assim que nós vivemos? Se a dona de casa, se ela está com a roupa na corda, se ela vê o céu nublado, opa, vai vir chuva. Aí a Marli corre lá rapidinho para tirar a roupa da corda, não é verdade? Porque vem chuva. Não é verdade? É exatamente isso. A coisa interessante que nos países desenvolvidos, eles têm um meio de comunicação com a população tremenda. Nessas viagens que nós fomos fazer para os Estados Unidos, você está na estrada viajando e você recebe no seu celular uma mensagem dizendo tempestade,
uma mensagem dizendo, perigo, criança sequestrada em tal lugar. Lá nos Estados Unidos é desse jeito. Recebe uma mensagem, você está na rodovia, recebe uma mensagem. Procure o desvio tal, porque no quilômetro tal está bloqueado, acidente, pista interditada. Quer dizer, em tempo real, você consegue receber todas as informações. E os discípulos queriam saber isso, que sinal haverá da sua vinda? E a partir daí, Jesus então começa a exposição instruindo os seus discípulos com respeito à sua vinda e à consumação do século. E nós queremos tratar nessa manhã, embora nós vamos discorrer aqui dos sinais de uma forma bem sucinta, não vamos trabalhar muito intenso em todos os sinais, mas nós queremos trabalhar mais propriamente, o nosso foco é o último sinal da volta de Jesus. Esse é o nosso foco, eu quero chamar a sua atenção para isso. Mas para que a gente chegue no último, a gente tem que ver o primeiro, o segundo e os demais. Eu queria que você acompanhasse comigo, e ver juntamente comigo que tudo está pronto para Jesus voltar. Os céus vão se rasgar. Amém? Os céus vão se rasgar. Jesus vem buscar a igreja. E nada melhor do que um dia de ceia, quando nós vamos participar, quando nós vamos lembrar que Ele morreu por nós, que Ele derreteu na cruz o projeto maior de Deus, que foi a morte de Jesus, para nos salvar, para nos remir, amém? Para cobrir os nossos pecados, as nossas transgressões. Nada melhor do que lembrar a volta de Jesus. Lembrar da volta de Jesus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, queridos, o último sinal da volta de Jesus. Mas antes do último, Jesus então começa a falar para os seus discípulos e discorrer sobre esses sinais. E ele fala do primeiro sinal. Primeiro sinal da volta de Jesus, versículo 4 e versículo 5. E eles lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Falsos cristos. Durante toda a história, após a primeira vinda de Cristo, muitos se levantaram dizendo que era o Cristo, que era o Messias. É muito importante também, irmãos, nós ressaltamos nessa manhã, que estes sinais que aqui estão, não significa que eles não vão acontecer de novo. Eles estão aí, podem acontecer de novo. Amém? Então, vede que ninguém vos engane. Então esse é o primeiro ponto, assim, é um ponto muito importante, que nós precisamos ter um discernimento e não ser enganado. Amém? Não ser enganado. Vira para o seu irmão que está do seu lado, mesmo de máscara, né? Fala para ele assim, ó, fique ligado. Não seja enganado. Amém? Não seja enganado. E é muito fácil nós sermos enganados. Então ele diz, não seja enganado. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Segundo sinal, sinais na natureza, versículo 6 ao versículo 8, olha só. E certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Ou seja, segundo sinal, sinais na natureza e entre as nações. Ainda continua acontecendo. Não cessou os terremotos, não cessou as guerras, não cessou os tufões, não cessou os maremotos, não cessou os fenômenos da natureza. Eles continuam acontecendo. Mas isso não significa que nós ainda estejamos no segundo sinal. Eles vão acontecer. Eu acredito que até momentos antes da volta de Jesus, nós poderemos ter ainda algum terremoto. Poderemos ter ainda alguns fenômenos da natureza. Esses sinais são apenas para nós termos um alento, uma bússola. Temos uma orientação que Jesus está voltando. Que eles já estão acontecendo. Então, queridos, o segundo sinal são os fenômenos, sinais na natureza e entre as nações. Guerra, terremotos, os países estão, ainda hoje, há rumores de guerra. De vez em quando nós ouvimos nas notícias, não é verdade? Os países mais potentes, os países que têm os maiores armamentos aí, com palavras, uma iminente guerra entre eles. Nós ouvimos isso.
não é verdade? Nós sabemos o que acontece lá no mundo árabe, a guerra, né, entre eles. Terceiro sinal, do versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Perseguição e morte de cristãos. Queridos, desde que Jesus morreu, desde que Jesus ressuscitou, desde que Jesus foi assunto aos céus, cristão vem morrendo. Sim ou não? Vem morrendo. Ao longo da história, nós vemos vários morros. Ainda próximo à reforma protestante, nós já tínhamos cristãos sendo mortos em fogueiras, existiam fogueiras, não é verdade? Matando cristão, nunca deixou de cristãos morrer. Está morrendo, está morrendo. Perseguição à igreja. Nos nossos dias, nós vemos aí a Coreia, né, que é um dos maiores países que está tendo mais morte de cristãos, sendo mortos em fogueira. Então, os sinais estão aí, estão acontecendo. Eles estão aí. Estão acontecendo, continua acontecendo, não é verdade? Então, perseguição e morte de cristãos, isso tem acontecido na Coreia. Temos visto alguns vídeos de cristãos sendo mortos por fogueira. Nós estamos chegando lá. Nós estamos chegando no último sinal da volta de Jesus. Nós estamos no versículo 9. E agora do versículo 10 ao versículo 13. Repita comigo, o quarto sinal. Aleluias. E esse tem a ver com a igreja. Esse quarto sinal, ele é particular, ele é próprio para a igreja. E, na verdade, é um quarto, quando eu digo um sinal, tem a ver com a igreja, mas são acontecimentos no meio do povo de Deus. Com a fé cristã, no meio cristão, entre as denominações cristãs. Amém? É o que tem acontecido. Olha lá, acompanhe comigo. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso aí é guerra entre cristãos. Às vezes a gente fica assustado, não é verdade? Nossa, eu fiquei sabendo dessa e daquela notícia. Eu não esperava isso do fulano, né? Nós até ouvimos ódio entre cristãos, entre pessoas evangélicas, entre pessoas que professam a mesma fé. Não é verdade? Então, coisa terrível que vem acontecendo. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Os acontecimentos são, irmãos, simultâneos. Ou seja, eles acontecem juntos. Observem a expressão, nesse tempo. Os acontecimentos atingem boa parte da igreja, mas não é a totalidade. Olha só, acompanhe comigo, versículo 10. Nesse tempo, muitos, não são todos, muitos não são todos. Eu digo assim, muitos dos irmãos da primeira igreja estiveram presentes na igreja pela manhã, mas não são todos. Então não é a totalidade, mas muitos, ou seja, uma grande parte. Amém? Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Repita comigo assim, eu não quero estar nesse muitos. Repita comigo. Eu não quero estar muito nesses muitos, eu não quero estar nisso aí. Eu não quero odiar meu irmão, eu não quero brigar, eu não quero ferir, eu não quero matar. Eu não quero ser esses muitos que hão de odiar. Eu não quero ser esses muitos que vão ser escândalos para aqueles que não conhecem a Cristo. Eu não quero ser esses muitos que vão ser traidores. Eu não quero ser Judas Iscariotes. Eu não quero trair, eu não quero odiar. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Os acontecimentos atingem então a boa parte da igreja, mas não a totalidade. Observe essa expressão, muitos hão de se escandalizar, verso 10. Muitos falsos profetas, versículo 11. Levante a sua mão. Fala assim, eu não quero ser um falso profeta. Eu não quero ser um falso profeta. Você sabe o que é um falso profeta? Tem a ver com ensinos de evangelhos que não está pautado com ensinos que não estão pautados na Escritura.
É o desvio da Escritura. É você ensinar algo, principalmente para alguém que não conhece o Evangelho, que a Bíblia não dá margem para isso. De repente você tem um amigo que não é evangelho e ele está atravessando um problema difícil na sua vida. Vou dar aqui um exemplo. Vou dar aqui para você um exemplo. Ou melhor, eu vou me prender em não dar um exemplo, porque isso não é muito bom, que possa ser mal interpretado pelas pessoas. Mas quando você tem um amigo que está com um procedimento que não condiz com a Escritura, e que você toma conhecimento, que ele chega para você e ele conta para você o que está acontecendo com ele, e você diz para ele assim, isso não tem nada a ver, isso não é pecado, isso Deus não vai, não, Deus não está preocupado com isso não, você está sendo um falso profeta, porque você está falando para ele algo que não condiz com as Escrituras. E irmãos, o que nós vemos hoje é uma deturpação do Evangelho. É um Evangelho muito barato, é um Evangelho sem compromisso sendo pregado, é um Evangelho da prosperidade, um Evangelho sem cruz, um Evangelho de somente vitórias e conquistas, mas não é um Evangelho com sacrifício. Um Evangelho somente com bênçãos materiais, um Evangelho sem sofrimento. Isso é um falso profeta. Um evangelho sem compromisso, um evangelho com interesse próprio, um evangelho descentralizado da palavra. O versículo 12 diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É assim que diz o texto. A multiplicação da iniquidade tem a ver com acostumar, essa multiplicação da iniquidade aqui tem a ver acostumar com o pecado. Você sabe o que é isso? Aquilo que antes era pecado, eu sei que que a igreja passou por momentos de mudança. Eu sei que a igreja passou por momentos de mudança. E a época dos tempos, nós entendemos isso. Nós entendemos isso. Nós tínhamos muitas proibições que não era para proibir. A igreja hoje está mais racional, usando muito mais a mente, o raciocínio, não é verdade? Mas, aquilo que era pecado há 40 anos atrás, continua sendo pecado. Continua sendo pecado. Mas com a multiplicação do pecado, diz que, com a multiplicação da iniquidade, o amor se esfriará muito. O que acontece? O pecado tem multiplicado, essa multiplicação da iniquidade significa que a gente começou a coisa que a gente antes achava que era pecado, e continua sendo pecado, agora não é mais. A nossa visão não é mais. E você vai olhar lá para a Bíblia, na Bíblia está lá e diz que é pecado. Mas a gente acha que o mundo mudou e que agora não é mais. Nós não vamos aqui exemplificar isso. Só que isso, com certeza, essa multiplicação da iniquidade, ela traz umas consequências sérias para o cristão. Observem, eu quero chamar a atenção sua nesta manhã, nós estamos concluindo, que os ensinos são para a igreja. Isso não tem nada a ver com aqueles que não conhecem Jesus. Então, a multiplicação do pecado tem uma consequência séria, a multiplicação da iniquidade, a multiplicação de procedimentos que nós realizamos, que são pecados, que na Escritura Sagrada diz que é pecado. Porém, nós achamos que agora mudou, que agora não é pecado, ela traz consequências sérias para as nossas vidas. Sabe qual é a consequência? O esfriamento do amor. Olha lá. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E na grande verdade, acontece que esse amor se esfria da igreja como um todo, mesmo para aqueles, mesmo aqueles que continuam levando uma vida santa, uma vida reta, mas ele acaba tendo um esfriamento, porque ele olha para a sua direita, ele olha para a sua esquerda, ele olha para frente, ele olha para trás, e ele fala assim, não, está todo mundo agindo assim. Embora está todo mundo frio no amor. Ninguém quer mais, ninguém quer se envolver com a obra, ninguém quer trabalhar, as pessoas assim, eles usam o tempo
para Deus é quando sobra, sempre sobra. Se der eu vou, se der eu faço, se não der eu não faço. Não existe. E nós sabemos que o amor, a expressão maior do amor, é aquela que, a melhor definição bíblica de amor, é a que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13. Que tudo que nós fizermos, se não for por amor, está errado. E ele fala lá que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, ou seja, que o amor faz um esforço sobrenatural para desempenhar aquilo que precisa ser desempenhado. Mas Jesus diz que no último sinal, no quarto sinal, que o amor iria se esfriar de quase todos. E no versículo 13 ele diz, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, esse vai estar presente, esse vai ter o seu nome chamado por Jesus na sua vinda. Se ele tiver morrido, ele vai ouvir o nome chamar, né? Levanta, pastor Márcio, do túmulo. Eu quero ouvir meu nome chamar se eu já tiver morrido. Amém? Aleluia. Se o pastor Zé Roberto estiver lá no túmulo, lá, ele vai ouvir o nome dele. Levanta, pastor Zé Roberto. Seu nome está aqui. Aleluias. Levanta, irmão Alcide, seu nome está aqui. Fala assim, tem até um hino que fala assim, eu ouvirei Jesus chamar o meu nome. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome de Deus. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Será salvo da condenação eterna. Receberá o seu galardão, receberá a coroa da vida, como diz Apocalipse, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A iniquidade levaria o esfriamento do amor de quase todos, porém aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não importa, né? Eu quero dizer para você o seguinte, nós estamos entrando no quinto e último sinal. Eu quero chamar a sua atenção. Não preocupe com o que está acontecendo à sua direita ou à sua esquerda. Não preocupe se o amor, se você olha e você vê o irmão frio em amor. Se você vê a igreja fria em amor. Preocupe de uma coisa. Persevere até o fim. Persevere, porque Jesus está voltando. Persevere, porque a volta de Jesus está aí. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E o último sinal, queridos. A recompensa virá mediante a perseverança. Mas Jesus então, termina falando sobre a sua volta. E ele diz no versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Esse é o último sinal. Para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então o último sinal é a pregação do evangelho. Mas aí, irmãos, Deus colocou no meu coração falar sobre isso. Eu falei, mas Senhor, e eu fui para a internet, fui pesquisar. E eu fui pesquisar a população mundial. Os irmãos sabem, a população mundial, ela cresce assustadoramente. Nasce mais gente do que morre. Com toda a pandemia que está tendo, com não sei quantas mil pessoas que têm morrido, mas ainda assim nasce mais gente do que morre. Ela está crescendo. Ela está avançando, estamos perto de 8 bilhões. E interessante que eu entrei num site internacional que tem uma estatística, uma estatística em tempo real de vários acontecimentos mundiais, como sendo nascimento, morte, pessoas que morrem das principais doenças, pessoas que morrem por pandemia, pessoas que morrem por câncer. Existe esse site, e eu abri lá, quando eu abri, o reloginho está assim, ó. Em tempo real, não sei como que eles fazem isso, deve ter todo algo para fazer isso. E eu falei, meu Deus, como que esse povo vai ser, como que esse evangelho vai ser pregado? E Deus confirmou no meu coração exatamente aquilo que eu já havia colocado, quando Deus já havia falado, que eu deveria falar sobre esse último sinal da volta de Jesus, que é a pregação do evangelho. Quando eu entrei, eu queria fazer uma pesquisa para ver como é que estava. Nós vimos que a América do Sul é o país que tem mais crescido de evangélico, nós estamos
muito próximo, de meio a meio, entre católicos e evangélicos, embora o catolicismo também é uma religião cristã. Ou seja, o mundo tem conhecido o amor de Deus em Cristo Jesus. A América do Sul está tremendamente crescendo, assustadoramente. O último sinal, o evangelho vai ser pregado. Queridos, e quando nós olhamos para esse último sinal, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Pensando no site que eu pesquisei, a população crescendo, é impossível que haja uma outra maneira desse evangelho chegar a todas as nações do que o que nós estamos vendo hoje. Não tem como se levantar missionário para chegar individualmente, entregar um folheto e dizer assim, aqui é a palavra de Deus. Não tem como, porque é muita gente, o mundo, a população é muito grande. Então, o meio que o evangelho tem que ser divulgado é em massa, é atingindo de uma forma épica, né, de uma forma tremenda, o mundo inteiro. E qual é a forma? O meio de comunicação. Os meios de comunicação, as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nós tínhamos antes só a televisão, estávamos felizes, porque assistimos culto em casa, não era verdade? Alguns irmãos gostavam, não é verdade? De assistir culto, por quê? Porque alguns gostavam, né? Muitos assistiam, não é verdade? Mas hoje, irmão, nós temos aí vários meios, todos os meios de comunicação, levando a palavra. E nunca houve tanta pregação do evangelho como nos nossos dias, com a pandemia. A possibilidade dos cultos presenciais, houve um despertamento da igreja pelos cultos online, pela transmissão dos seus cultos, e isso tem alcançado os lugares mais longes. As pessoas em todas as nações têm ouvido o evangelho através das redes sociais. Eu vou para tarde, na hora do almoço, eu ouço o culto da igreja do Lucas lá nos Estados Unidos. Tem pessoas em outros países ouvindo os nossos cultos. A família do irmão Ariovaldo e da Marilda, família grande lá na Itália, tem ouvido, eles às vezes entram nas redes sociais e interagem conosco nas tardes da bênção, indo em alguns cultos. Enfim, a pandemia do Covid-19 veio trazer um despertamento da igreja. Deus veio dar um empurrão na igreja. E o evangelho está sendo pregado. E este é o último sinal, Jesus está nas portas. O evangelho está chegando. Você que está me ouvindo na sua casa, tem muitas pessoas nos ouvindo em casa, que nunca tiveram a oportunidade de entrar numa igreja. Receberam vários convites para ir até a igreja, mas nunca foram, por causa das suas atividades, não importa. Mas agora eles estão ouvindo a palavra dentro de casa. O evangelho está sendo pregado. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Jesus está às portas. Nunca o evangelho chegou tão longe através das redes sociais. Nunca, de maneira nenhuma. Nunca. Até a pessoa com menos recurso, mas ele tem um celular. E às vezes ele chega num lugar que tem um Wi-Fi, né? E aí ele fala assim, me empresta seu Wi-Fi aí. E esse evangelho tem chegado aos lugares mais distantes, me empresta seu Wi-Fi. E aí ele conecta no Wi-Fi. Esse evangelho tem chegado das maneiras que expressam o amor de Deus para as pessoas. Sem querer. Na verdade, é sem querer mesmo. Ele, na hora que ele abre o Facebook, se ele for amigo de alguém evangélico que compartilhou uma mensagem evangélica, vai chegar lá para ele uma palavra, uma pregação, uma palavra de amor, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, falar do amor de Deus, ele vai, em algum instante, ver aquilo.
eu diria assim, sem a nossa própria vontade, sem a sua própria vontade, você que está em casa nos assistindo, o Evangelho está sendo pregado para vocês. Sabe por quê? Para que naquele grande dia, você não diga assim, ninguém falou de Jesus para mim. Ninguém falou do amor de Deus para mim. Ninguém falou que eu era um pecador. Ninguém falou que eu precisava reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, queridos, eu quero concluir e dizer que Jesus está voltando. E o último sinal é o que a igreja está vivendo hoje. Nós, com certeza, durante toda a história, todos esses sinais, primeiro, segundo, terceiro e quarto sinal aqui, eles vêm acontecendo. Mas nunca o Evangelho foi tão pregado, irmão Ade, como está sendo pregado hoje. Nunca foi a lugares tão distantes como está sendo hoje. E isso para mim é o último sinal da volta de Jesus. Jesus está voltando. E para a igreja, nós queríamos que nós participássemos da ceia do Senhor. Nessa noite, para vocês que estão presentes. E você que está na sua casa, que professa a fé cristã. Eu gostaria de chamar a sua atenção para que o quarto sinal não alcançasse você. Porque o quarto sinal está acontecendo com a igreja. E ela vai permanecer, ela vai continuar acontecendo até a volta de Jesus. Com a igreja. E o quarto sinal é, nesses tempos muitos vão de escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Comigo não, eu não quero isso para mim. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Eu não quero propagar falso ensinamento bíblico, não quero. Através da minha vida, do meu testemunho, e por se multiplicar a iniquidade, comigo não quero isso para mim. O amor se esfriarão de quase todos, não quero. O que eu quero para mim é perseverar até o fim, para que eu seja salvo. Aleluia. Vamos cear, vamos participar da mesa do Senhor, do banquete de Deus para as nossas vidas. E é o momento de nós nos alimentarmos, porque embora a ceia seja um memorial, mas ela tem um profundo impacto nas nossas vidas espirituais e físicas. Ela é alimento para a nossa vida espiritual. Ela é alimento para a nossa vida física. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ceiar. Eu quero convidar aqui os queridos para o pessoal do louvor. Mas antes de nós cearmos, eu quero chamar aqui os nossos cooperadores, presbítero Maurício, pastor José Roberto vai nos ajudar aqui, presbítero, pastor Abel, o senhor nos ajuda, pastor, ou o senhor prefere ficar aí? Amém. O senhor nos ajuda, presbítero Herbert? Amém? Graças a Deus. Nós vamos participar da mesa, mas eu gostaria de convidar a igreja para nós ficarmos de pé. Eu gostaria que nós orássemos pelas pessoas que estão nos seus lares nos ouvindo. Que nós orássemos por aqueles que vão nos ouvir com os compartilhamentos das nossas mensagens. Amém? Que nós orássemos pelas pessoas que não conhecem Jesus, que estão nas suas casas, mas de uma forma ou por outra o Evangelho tem chegado até eles através das redes sociais, através dos cultos. Que nós orássemos para que esse último sinal, que é a pregação do Evangelho, pudesse alcançar esses corações, amém? Que eles possam realmente se render e reconhecerem Jesus como sendo o seu Salvador. Vamos orar, amém? Nós vamos fazer esta oração, em primeiro lugar pelas pessoas que estão nas suas casas, que não conhecem Jesus. E vamos orar para que Deus esteja sustentando a igreja, e que a igreja, o maior número possível de pessoas, estejam distantes deste quarto sinal, do esfriamento, do desvio da palavra. Amém? Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar por esta manhã. Obrigado, Senhor, porque tu tens estado conosco. Obrigado, Senhor, porque é pelo Espírito do Senhor que nós conseguimos ver, trazer a luz para as nossas vidas,
aquilo que está na tua palavra. E nós queremos te louvar nessa manhã, porque o Senhor tem falado conosco, Senhor. E nós queremos apresentar diante de Ti a igreja do Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja deixando fora, ó Deus, que nós não devemos participar, não estejamos o maior número possível de irmãos, estejam fora, estejam longe, Senhor, deste quarto sinal. Ó Deus, que não haja escândalos nos nossos meios, que não esteja longe desses escândalos, que eu esteja longe, Senhor, desses maus testemunhos, de ódio, de traição, ó Deus, que eu esteja longe, ó Pai, de ser um falso profeta, ó Pai, que esteja longe da iniquidade, ó Deus, do esfriamento do amor, mas que a igreja do Senhor esteja envolvida com a Tua obra, envolvida com o serviço cristão, ó Deus, que possamos perseverar até o fim. Ó Pai, nós queremos orar por aqueles que estão nos ouvindo em casa, nos seus lares, por aqueles que ainda não pertencem a uma igreja evangélica, por aqueles que ainda não professaram a sua fé em Jesus, por aqueles, ó Deus, que até então tinham, ó Deus, a sua fé em uma religião, ou em qualquer outro princípio, em qualquer ensinamento dos seus pais, meu Deus, mas que o Espírito Santo do Senhor possam convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, e da volta de Jesus, que Tu possa estar falando a esses corações dessas pessoas, que eles possam conhecer o Teu amor em seus lares, ainda que não entrem em nenhuma igreja evangélica, mas que eles conheçam o Seu amor pela pregação do Evangelho. Ó Senhor, nós entendemos o Teu grande amor. Ó Deus, uma coisa boa, se há alguma coisa boa nesta pandemia, neste mal que está assolando toda a terra, é a propagação do Evangelho, é a Tua palavra indo a todas as nações através das redes sociais, Pai. Por isso, ó Deus, abençoa todos aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, e que eles sejam alcançados, que eles sejam impactados pelo Teu grande amor e pela Tua palavra. Oramos, ó Deus, a Ti, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos com alegria cear, amém? Aleluia. Você vai receber um cálice com suco de uva e um cálice com o pão, amém? Se não der aqui para todos, a gente vai providenciar mais, mas eu acho que dá. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim. Só me resta dar-te agora minha canção. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Senhor, graças eu te dou, Jesus. Lá na cruz te deste a vida, entregaste todo ali, vida eterna concedestes ao morrer. Por teu sangue tenho acesso ao trono celestial, posso entrar confiantemente ante a Ti. Graças, Senhor, graças eu te dou,
humildemente ante a ti. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Deus está aqui conosco, queridos. Deus está neste lugar, amém? Nós lembramos hoje que Jesus está às portas, que os céus estão prestes a rasgar. Aleluias. Vamos consagrar o suco de uva e o pão, amém? Paizinho de amor, nós somos gratos a Ti por esta manhã, por lembrarmos da morte do Teu Filho amado Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos consagrar a Ti agora o pão, que é símbolo do corpo de Jesus, que foi ferido ali na cruz por nossos pecados. Jesus morreu por todos aqueles que creiam nele, mas Jesus também morreu por aqueles que ainda hão de crer, Senhor. Por aqueles que ainda vão de considerar a morte dele como sendo própria para a remissão dos seus pecados. Por isso nós consagramos a Ti este pão e consagramos a Ti este suco de uva, Senhor, que é símbolo do sangue de Jesus, vertido ali na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. E que a igreja seja alimentada nesta manhã, que sejamos fortalecidos, Senhor, espiritualmente e também fisicamente, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo ensinando na igreja de Coríntios, é o texto mais usado para esse momento, e também nós queremos fazer uso dele. Ele diz que ele recebeu do Senhor o que também ele estava ensinando à igreja, que Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão, ele deu graças, assim como nós já agradecemos, e ele deu aos discípulos dizendo: isto é o meu corpo que é dado por amor de vós. Vamos participar do pão, irmãos, que é símbolo do corpo de Jesus, que ele mesmo se deu por nós, amém? Você pode dizer muito obrigado. Você pode dizer glória a Deus. Aleluias. Nós não temos pressa, irmãos. Agradeça a Deus. Pede a Ele para te sustentar, amém? Pede a Ele para renovar suas forças nessa manhã. Paulo prossegue dizendo: semelhantemente, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, ao participarmos desse suco de uva, nós estamos lembrando que Deus tem uma aliança conosco. E essa aliança, ela foi simbolizada pelo derramamento do sangue de Jesus ali na cruz do Calvário. E nós estamos nessa manhã lembrando desta aliança. Deus tem uma aliança comigo, Deus tem uma aliança com a igreja,
Deus tem uma aliança com todos aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Vamos participar do suco de uva, irmãos, que é símbolo da aliança de Deus conosco em Cristo Jesus. Você pode agradecer de pé, de joelho, ou mesmo sentado, amém? Aleluias. Obrigado, Senhor. Graças eu te dou, Aleluias. Jesus. Graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Graças a Deus. Aleluias. Enquanto nós vamos, agora, irmãos, faz parte também do nosso culto, nós vamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas, amém? Enquanto os irmãos vão estar aqui cantando, alguns irmãos vão estar recolhendo os copinhos, você vai estar trazendo aqui o seu dízimo e a sua oferta e depositando no gasofilácio, amém? Você que está na sua casa, você pode fazer também de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, a sua oferta, o seu dízimo para a igreja, amém? Que será totalmente aplicado na obra do Senhor, para a nossa conta bancária que vai passando aí, que está chegando aí até a sua casa, amém? Número da agência, número da conta, operação, conta da Caixa Econômica Federal. Vamos ouvir aqui um cântico, enquanto você vai estar trazendo o seu dízimo, a sua oferta. Entro na tua presença, vai receber.
vamos ficar de pé para nós concluirmos o nosso culto, amém? Amém, graças a Deus. E à noite, os irmãos que têm a liberdade, se quiserem estar conosco, vamos para casa com alegria no nosso coração e alimentados espiritualmente e fisicamente, amém? Vamos orar encerrando o nosso culto. Eu quero agradecer a presença dos irmãos, quero agradecer aqueles que nas suas lares têm ouvido a nossa palavra, amém? E a nossa oração é para que Deus possa abençoar a vida de vocês que estão também nos seus casas, nos seus lares, amém? Vamos orar, então, encerrando o nosso culto, em nome de Jesus. E à noite, nós estaremos aqui às 19 horas, para também um culto de celebração. Vai estar conosco o pastor Sérgio Dário, do nosso seminário, amém? Diretor do nosso seminário, vai estar aqui pregando, e ele vai trazer uma mensagem baseada no Salmo 80, voltado para o momento que nós estamos vivendo, amém? Dessa pandemia. Vamos orar em nome de Jesus? O nosso querido seminarista irmão AD vai estar orando, eu peço à igreja que esteja orando por ele. Ele vai estar viajando amanhã, amém? Com a família para Rondônia. Pessoal de Rondônia aí que está nos assistindo, o AD está chegando aí, amém? Vem cá, AD, ora para nós aqui, amém? Amém, oremos então. Senhor meu Deus, nós te damos graça, Pai, por mais este momento, pela presença do Senhor tão real em nosso meio, e agradecemos, Deus, somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela tua proteção divina sobre nós, sobre a sua graça derramada em nossos lares, em nossa casa, Senhor, em nossa família. Nós somos, Deus, extremamente gratos ao Senhor. E neste momento, Pai, nós agradecemos por este culto que o Senhor nos proporcionou tanta alegria neste lugar, Pai. Nossos corações encontram-se alegres no Senhor. E nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. E agora, Deus, que a sua igreja retorne em paz aos seus lares, Pai. E em nome de Jesus é o que nós te pedimos neste momento, Deus. Amém e amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão, consolação e os dons do Espírito Santo esteja, irmãos, com as nossas vidas e com toda a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém? Espere eu e a irmã Helena chegar lá na porta, para pelo menos olhar para você mais de perto, amém? Nós não estamos tendo... Espera um pouquinho aí, antes de sair, amém?